Hoje tem conferido no Vida Pós-Créditos e eu vou falar de Halloween Ends. Você está no canal Vida Pós-Créditos, um canal onde eu falo sobre cinema, séries e cultura pop em geral. Então se você gosta do assunto, já te convido a se inscrever, curtir esse vídeo e compartilhar com os amigos. Eu vou dar um pouquinho de spoiler de Halloween Kills, se você não assistiu, é um filme do ano passado. Mas para poder falar do novo filme, eu vou comentar algumas coisas que aconteceram nesse filme anterior. Quando eu for falar de Halloween Ends, eu vou começar sem spoilers. E quando eu for entrar na área de spoilers, eu aviso você. Então se você não quer saber, você para, assiste o filme e depois volta aqui pro vídeo. Ou se você não se importa, você segue comigo até o final. Antes de começar, eu vou mostrar essa camiseta lindona que eu tô usando, que eu fui assistir o filme com ela ontem, olha. Tem o Michael Myers, aqui tá escrito Myers, aí tem tipo uma abóbora misturada na arte, é uma arte bem bonita. Eu adquiri na loja Estria, loja dos meus queridos amigos. Lá você pode acessar lojaestria.com.br para ver modelos diferentes dessa camiseta e também outras artes de outros filmes. Dá uma olhada lá que vale bastante a pena, beleza? Bom, então Halloween Kills, vamos lá. Antes de ver Halloween Ends, eu revi Halloween Kills para dar uma lembrada no que aconteceu, né? Eu acho que essa segunda experiência assistindo foi um pouco melhor, porque quando eu vi no cinema a primeira vez, foi o primeiro filme que eu vi depois do período de pandemia, quando os cinemas estavam reabrindo, né? Eu gosto bastante de Halloween, falei que legal voltar para os cinemas vendo Halloween Kills. E eu gostei, mas eu gostei como um slasher. É um filme que tem bastante cenas legais e tal, mas como narrativa, como história, como fã, eu fiquei decepcionado naquele momento, porque a Laurie, para quem já viu o filme, sabe que ela fica na cama do hospital o filme quase que inteiro, então ela é a personagem que a gente mais se importa, né, em Halloween, que a gente mais gosta, ela e o Michael, e ela quase não participa ali da história, da ação desse filme. Então isso me decepcionou um pouco. E o marketing vendeu bastante a ideia de que a gente ia ver as 3 gerações de mulheres lá, a Laurie, né, a filha dela, e a neta dela, juntas ali, né, resolvendo o que a gente tinha visto lá em 2018, no primeiro Halloween desse reboot, remake, continuação aí, né? Que você sabe que Halloween tem várias timelines, tipo, é meio que X-Men, né? Aquela coisa que tem que ficar tentando encaixar as peças ou então ignorar alguma coisa para funcionar direito. Então o Halloween 2018 eu achei bem legal, o Halloween Kills como um filme slasher, um passatempo para quem gosta de terror, beleza, achei ok, mas como fã, como desenvolvimento de história, eu achei que ficou um filme meio... um filme do meio que não levou a lugar nenhum, sabe? E aquela sequência toda no hospital, pra quem viu sabe do que eu tô falando, tem aquele Evil Dies Tonight, Evil Dies Tonight, que aí tem um cara louco lá que eles acham que é o Michael. Eu acho que aquela cena se estendeu mais do que necessário, fica cansativa. E a crítica é interessante, que é do efeito manada, aquela coisa das pessoas quererem achar um culpado, né? Então assim, tipo, aconteceu um negócio, a gente precisa... para ter paz de espírito, viver a vida normalmente, a gente precisa saber que o mal foi extinguido. E às vezes as pessoas acabam entrando nessa onda de ódio, no efeito manada, né? Tem uma hora que, que a Laurie fala, you fucking sheep, quer dizer, seu bando de ovelhas, esse não é o Michael, né? Mas as pessoas vão contaminando umas às outras, fazendo a cabeça aqui, fazendo a cabeça ali, e criando aquele ódio, aquela coisa, um comportamento radical e... sem pensar direito, acabam muitas vezes culpando pessoas inocentes ou agindo com violência. É o efeito manada, né? As pessoas vão se deixando levar e aquela coisa que a pessoa sozinha não faria, mas quando está em grupo faz, né? Uma besteira tal. Então a crítica é interessante da comunidade querer achar um culpado. Muitas vezes até sabem que a pessoa que está sendo apontada não é responsável por aquilo, mas para todo mundo ficar tranquilo, acaba se enganando ou enganando os outros para poder seguir com a vida, digamos assim, né? Mas é um pensamento, é uma atitude muito perigosa. Então assim, essa crítica eu acho legal, mas aquela cena realmente ficou muito extensa, podia ser metade do que é, cria-se um drama muito grande ali, a gente lamenta o que está acontecendo, mas a gente não quer ficar vendo aquilo aqui, a gente quer ver a Laurie e o Michael e para onde a história está indo. Então fica um recorte dentro daquele filme que para mim foi totalmente desnecessário. O começo daquele filme eu acho legal, volta nos anos 70, eu acho ele bem filmado, questionei um pouco algumas coisas no final, mas assim, o que mais me incomodou foi essa sequência do meio e o fato da Laurie não aparecer muito, aquela promessa do marketing que não foi cumprida. Porém, o terceiro filme podia chegar e consertar isso, sabe?
para aquela coisa no conjunto da obra ficar super legal, sabe? Ah, você vê os três, ah, beleza, eles se complementam. Ou então alguma coisa que a gente viu no segundo que impacta no terceiro, ou que não era exatamente o que a gente viu, né? No final a Karen morre, aliás, numa cena muito interessante que eu revendo agora, consegui pegar uma referência à Psicose. Quando o Michael pega a Karen que está olhando pela janela ali, pelo vidro, no final de Halloween Kills, e ele vai com a faca assim, é um tipo de morte diferente do que a gente viu no filme inteiro, que eram aquelas coisas bastante gráficas e violentas. Já nesse final, não. A faca parece que não tá pegando e ela fica tipo, naquele estilo que me lembrou muito agora vendo Psicose. Naquela famosa cena do chuveiro, é exatamente assim que foi filmada. Então eu entendi, não vi entrevista do diretor, não vi nada falando sobre isso, mas na minha cabeça aquilo foi uma homenagem à Psicose, até porque a Janet Leigh, que é aquela moça, né, que morre no chuveiro, era a mãe da Jamie Lee Curtis, que faz a Laurie em Halloween. Então eu achei bem interessante assim assistindo. Então assim, essa segunda experiência foi melhor pra mim, porque não tinha mais expectativa de ver a Laurie. Eu já sabia que ela ia ficar na cama o tempo inteiro e já sabia que tinha aquela sequência no meio que eu não gostava. Então eu consegui curtir sem a expectativa que eu tinha quando eu fui ao cinema, que foi um pouco frustrada. Eu consegui gostar mais de Halloween Kills nessa segunda assistida, mesmo ainda achando que ele não tem uma história muito bem desenvolvida. Mas eu revi aceitando melhor, sabendo o que era e com a esperança de que então o Halloween Ends pudesse consertar um pouco dessa bagunça. Acho que é isso que eu ia falar de Halloween Kills, então agora vamos para Halloween Ends. Agora eu vou falar então sem spoilers. Eu acho esse filme deslocado da trilogia, tá? A impressão que eu tive é que ele não serviu muito bem como uma sequência. Parece que você não precisaria ter assistido o Halloween 2018 e o Halloween Kills. As coisas que aconteceram em Halloween Kills me parecem que não impactaram muito, sabe? Não parece uma sequência direta. O filme entra numa outra pegada, de uma outra história. Então assim, eu achei meio deslocado. Eu tava assistindo pensando, qual que é o sentido disso que eu tô vendo, sabe? Então fazendo aquela divisão na minha cabeça que nem eu fiz com Halloween Kills. Ah, pra quem vai ver um filme slasher é legal, mas pra quem espera uma narrativa mais bem construída, né, que é fã de Halloween e queria ver a Laurie ali, não funciona muito bem. Aqui é a mesma coisa. Se eu assistir ignorando que é um filme de Halloween, eu acho que ele funciona melhor. Agora, como conclusão da história, pra mim, não funcionou muito bem. E é o que eu já falei em vídeos anteriores, isso não é, o que eu falo não é uma verdade absoluta, o que alguém acha, o que você acha não é uma verdade absoluta. Não tem filme que não presta, que é ruim, que é lixo, porque isso é uma percepção sua. Já falei sobre isso aqui, inclusive num vídeo recente sobre o que te faz gostar de um filme, que é um estilo podcast. Vou deixar o card aqui em cima se você quiser conferir. Mas é isso, assim, não tem... O filme pode ser sem sentido nenhum pra você, ser uma porcaria, e até tecnicamente falando, não cumprir com o modo ideal de ser filmado, né? Mas as pessoas podem gostar e isso vai da percepção de cada um. Então tudo que eu tô falando aqui é minha percepção. Você pode gostar, pode não gostar, e eu torço para que você goste. Eu espero que as pessoas sempre gostem do que estão vendo. Você sai de casa para assistir um filme, você quer buscar entretenimento, eu espero que você goste do filme, né? Independente de qual filme é, sabe? Se os outros não estão gostando, isso não interessa. Então aqui é minha percepção. Me parece que esse filme é quase independente da trilogia e não tem uma ligação muito direta. Se não tivesse o Michael e a Laurie, eu acho que funcionaria melhor como um filme sozinho. E me parece quase que um reboot dentro de uma trilogia. Essa é a impressão que eu tive. O começo é muito interessante, a gente vê a cidade ali, não a cidade, mas a Laurie e a Allison, né, com a vida voltando ao normal, numa rotina mais dia a dia mesmo, sabe? Então, por mais que ali tenha uns papinhos meio que parecem desinteressantes, isso é muito importante para construir essa ideia de que a vida está voltando ao normal. E ali eu estava investido. A primeira sequência, antes de aparecer o título do filme também, que você fica falando, nossa, mas quem são essas pessoas, o que está acontecendo? É instigante, você fica justamente pensando isso, né? Nossa, o que é isso? O que está acontecendo? E ela termina de um modo assim, chocante, né? Que você fica, caramba, meu, nossa, e aí começa o filme realmente. Então, você fica investido no tipo, o que isso vai ligar, né, com o que a gente já conhece de Halloween. Então o filme pra mim começou muito bem, achei bem legal. Como eu falei, desse filme fica um pouco deslocado, isso vai contra o que a gente já tinha visto, as declarações de quando foi anunciado o novo Halloween, né, de 2018, que falaram que era uma trilogia planejada. Não tem como ver um planejamento de trilogia aqui, porque realmente o 1 é uma coisa, o 2 é aquela bagunça e o 3 é uma outra história, né, totalmente fora, assim, então não dá pra encarar. E a gente percebe isso, não é uma coisa na cabeça. As declarações do diretor, por exemplo, ano passado, quando lançou Halloween Kills,
ele falando que esse novo Halloween Ends ia ser uma coisa que ia abordar principalmente política e Covid. E ali naquele momento eu já falei, quê? Eu não quero saber de política e Covid nos filmes de Halloween, eu quero saber da Laurie e do Michael, sabe? Tipo, eu quero ver uma história coesa. E isso não acontece aqui, não é falado, né? Tipo, quer dizer, aquela ideia que ele declarou em entrevista já foi deixada de lado. Até pouco tempo atrás eles estavam refilmando algumas coisas. Teve uma matéria aí, eu não lembro qual foi o órgão que divulgou, mas que o diretor deu uma entrevista falando que agora, tipo, semanas atrás ele ainda estava mudando o final, não sabia como que o filme ia terminar. Então assim, não tinha planejamento. Eles aproveitaram o nome, a Laurie, que a Jamie Lee Curtis, voltou, e é isso, tipo, vamos fazendo, entendeu? Foi isso. O marketing atrapalha, essas declarações, então assim, é uma coisa, é uma falta de conversa, ou aquela, simplesmente a ideia de que o que a gente precisa é do ingresso comprado, é do dinheiro. Depois, se a gente vender uma coisa que não é um problema. O que na verdade é um problema, porque cria um hate enorme, mas acho que eles confiam tanto no nome Halloween que eles falam assim, as pessoas vão assistir de qualquer jeito, o dinheiro está garantido, entendeu? Então isso é ruim, frustra os fãs. Os jumpscares aqui pra mim não funcionaram, eu não fiquei torcendo pelos personagens. Esse filme tem um certo romance que pra mim parece um pouco apressado também. E é isso, eu acho que eu não vou poder falar muito mais, tem outros pontos aqui que eu quero abordar, que talvez eu acabe entrando na área de spoilers, então, pra você que não vai ver a parte com spoilers, foi um filme que fiquei de saco cheio, achei um lixo assistir, me arrependi? Não, dificilmente eu vou achar isso, sabe? Então assim, eu me diverti vendo, mas meio que dando risada e não levando a sério. Eu já fui com a expectativa baixa, ainda bem, não vi o último trailer lançado para não criar uma imagem do que eu achava que seria e me frustrar como foi com Halloween Kills. Mas então assim, dá pra assistir, beleza, ok, não achei, vou querer ter na minha coleção, né, pô, sempre quero completar as trilogias, as franquias, independente de se eu achei demais ou não, mas se eu gosto do universo ali, eu gosto de ter. Mas realmente não me empolgou muito não, tá? Então agora vamos falar de spoilers, então se você não quer saber, pare o vídeo por aqui. Então vamos lá, como eu falei, life goes on, vida voltando ao normal, a Laurie está escrevendo um livro, ela não vive mais trancafiada, ela fala assim, tem que, sabe, aquela mensagem assim do tipo, não adianta a gente viver com medo, tem que tá aí, né? Tá pro jogo. Então a gente vê esse começo aí, ela toda, né, altas paqueras rolando em Haddonfield. Tipo, ela agitando pretendentes pra Allison, ela também ali encontrando lá o policial, que eu esqueci o nome agora, o Will Patton, né, que é o nome do ator, mas ela tá lá toda, né, se engraçando, tá assim, que gostoso, né, tá tudo fluindo. Mas como eu falei, o romance que rola aqui é entre a Allison e o Corey, que é o personagem que no começo do filme, que a gente não sabe o que está acontecendo, mas ele é babá de uma criança, e essa criança acaba morrendo, acontece um acidente, ele é culpado, e aí esse cara acaba cruzando os caminhos ali com a Laurie, e a Laurie leva ele pra clínica ali, pro hospital, enfermaria ali, onde a Allison trabalha, pra ela cuidar dele. Só que aí o cara tem essa história aí num passado triste, mas a cidade culpa ele, a cidade não perdoou, acha que, fala, esse é aquele cara das notícias, como te deixaram sair, um cara que matou uma criança. Elas meio que trazem esse cara pra vida delas, que é mais uma história complicada, né, pra elas que já tinham tantos traumas do passado. Inclusive eu achei muito estranho, assim, a cidade toda é muito cruel, todo mundo que cruza os caminhos do Corey ou da Laurie e da Allison é contra eles, assim, não tem empatia nenhuma, sabe, não tem ninguém que é legal, todo mundo é muito cruel. E a gente entende que a cidade poderia ver eles desse jeito, né, e, assim, ter uma interpretação, mas a crítica tá aí também, né, tipo, são vítimas e as pessoas ainda pisam em cima. Mas ao mesmo tempo todo mundo é muito cruel, sabe, tipo, isso não sei, me parece um pouco over. Se eu puder falar que tem uma consequência de Halloween Kills em Halloween Ends, é isso, é a cidade ter ficado totalmente contra a Laurie. E é isso, só quem era amigo dela mesmo que continua do lado, assim, digamos assim, mas é tipo a Lindsay, que aqui é figurante total. Mostra também aquela mulher que morava com o marido, que teve uma lâmpada enfiada na garganta, ela sobreviveu, tá na cadeira de roda, assim, tem alguns personagens que a gente revê aqui, mas que, beleza, mostra que eles estão vivendo na cidade ali, é legal ver eles de volta, mas não tem muita função assim na história, sabe? Muitas coincidências também, tipo, pra cruzar o caminho de um com o outro, daqui a pouco o cara tá andando, aí os moleques vão lá bater nele, os moleques que ele encontrou não sei aonde, e é o que eu falei, se fosse uma história do Corey, porque a gente fica muito centrado nele ali, nele e no romance dele com a Allison, e tipo, o que tá acontecendo com o Corey, porque ele tem um mal dentro dele, ele uma hora ele cruza com o Michael, que eu já vou falar sobre isso, e o Michael fica de escanteio. Então assim, ele aparece tão pouco, o Michael Myers,
E a Laurie, por mais que nesse filme ela esteja aparecendo mais do que em Kills, não é centrado nela. Essa história foi para esse um outro lado que eu achei apressado, falas bem engraçadas. Eu literalmente ria, e não ironicamente, eu literalmente achava engraçado o que eu tava vendo às vezes. A atuação dele, sabe, uma cena na porta, alguma coisa, sei lá, meio... não sei, eu tava achando umas coisas muito engraçadas. Achei também a Allison bem desconectada da Laurie. Eu acho que no momento que ela perde a mãe dela, elas... tudo bem que no primeiro filme a gente via que a Allison e a Karen não queriam contato com a Laurie, porque ela, tipo, tava surtada com esse negócio do Michael, vivia trancafiada e tal, mas depois de tudo que elas já passaram, a gente espera que elas estariam mais unidas do que nunca, e ela muito facilmente acaba se envolvendo com o Corey. O Corey faz a cabeça dela. É difícil falar esse tipo de coisa porque o trauma pode afetar as pessoas de modos diferentes, então ela de repente podia culpar, de certa forma, ela culpa nesse filme a Laurie por tudo que aconteceu, né? Ela perdeu os pais dela por causa do Michael, mas ao mesmo tempo ela se jogar tão fortemente assim nos braços do Corey, realmente foi difícil pra mim pra comprar isso. Ela totalmente desconectada da Laurie. Como eu falei, o Michael quase não aparece nesse filme, e é verdade. A decisão de colocar ele meio que vivendo num bueiro eu achei muito estranha. Tipo, ficava pensando só no Pennywise do It, ou então nas Tartarugas Ninja. Pra mim foi assim, triste ver o Michael lá. Tava triste pelo Michael. Falei, como fizeram isso com ele, gente? Tá morando no bueiro ali, e aí? E aí o jeito que o Corey vai parar lá e conhece o Michael, encosta nele, aquela coisa... Ai, sei lá. Então esse novo o Corey do mal aí, trabalhando junto com o Michael, não me ganhou. Por outro lado, é o que eu falei, gosto de filmes que tentam se renovar, que arriscam, que tomam decisões criativas. É bem comum as pessoas odiarem alguns filmes que fizeram isso e eu gostar, mas realmente as decisões que tomaram aqui, para onde me levaram, não me levaram para um lugar que eu gostei. Eu acho legal arriscar, acho legal inovar, mas não me satisfez aqui nesse filme. Então ele é, de certa maneira, imprevisível? É, e isso é bom. Mas as coisas que eu não esperava que fosse acontecer, eu gostei? Não gostei. Na participação especial do Michael, ele volta então pra valer mesmo no final do filme, que é quando ele vai encontrar a Laurie, e tem aquele embate final entre os dois, que tem alguns momentos bem feitos, assim, a briga tem algumas partes interessantes, outras nem tanto. Quando a Allison voltou, eu não achei que foi de um jeito legal pra salvar a Laurie ali. Então assim, tem alguns aspectos, algumas ideias, alguns conceitos dentro desse filme que eu achei interessantes, que poderiam ser muito bem explorados tanto em Halloween ou num filme que não fosse Halloween, que nem eu já comentei aqui antes, não vou ficar também me repetindo toda hora. Gostei do fato do Michael ter sido assim, extinguido de uma vez só, lá ele sendo triturado no final. Também não gostei exatamente do jeito que aconteceu, que levou até ali, mas eu acho legal esse final dele assim, tipo, pô, sendo humano ou não, agora o cara tá destroçado, não vai ser que nem Exterminador do Futuro que vai se juntando lá, né, tipo, não vai rolar. Futuro da franquia, não sei, lógico que o Michael vai voltar em algum momento, eu espero que a Jamie Lee Curtis não volte, eu lamento um pouco por ela, não sei se ela tá satisfeita com isso que foi feito, eu espero que sim, espero que não seja só o marketing, né, das entrevistas, porque afinal são atores, e... eu vi entrevista dela falando que ela acha que o diretor mais pra frente vai ser considerado um gênio por esses filmes agora, aqui pelo Halloween Ends. Eu não acredito muito nisso não. Torço realmente que ela esteja feliz, porque essa história já foi para vários lados, alguns que ela gostou, outros não, né, que nem ela morre no Halloween Resurrection, que é um filme bem fraco também, mas hoje eu acho que Halloween Kills assim, cresceu bastante. Sabe, tipo, eu gostei mais de rever o Halloween Kills do que ver o Halloween Ends agora no cinema. E espero que ela esteja feliz de verdade, gosto muito da atriz, sabe? E que o filme, quando volte melhor, pelo menos pra mim, né? E espero que você tenha gostado de Halloween Ends. Mas pra mim esse retorno com a Jamie Lee Curtis continuou uma bagunça. Pra mim o Halloween Ends já pareceu um reboot. É engraçado, não parece o final de uma trilogia, mas parece que tiveram 2 filmes e agora já teve um reboot. Poderia muito bem continuar dali, sabe, com o Corey, sei lá, podiam ter feito uma história ali, alguma coisa que seguisse em frente. Mas pra mim eu já senti que era um reboot. Halloween Ends pra mim é um reboot dentro de uma trilogia. Minha timeline preferida hoje eu fico com o Michael, irmão da Laurie. Pra mim é Halloween 1, o clássico, Halloween 2, Halloween H20, e aí por consequência eu teria que aceitar Halloween Resurrection, que é ruim pra caramba, né, que é aquele que a Laurie morre no começo, que depois vira tipo um reality show de Big Brother, mas assim, eu fico com essa timeline até Halloween, 20 anos depois. Agora se falar meus filmes preferidos, aí eu fico com esse 1, 2, Halloween 20 e Halloween 2018, que foi o começo desse reboot, que poderia ter sido só ele, na minha opinião. Sabe, podia o Michael ter morrido naquele final, porque realmente quando veio Halloween Kills, que tinha aquele teaser das meninas na caçamba do caminhão lá, e os bombeiros indo apagar, e elas, não vai apagar, tipo assim, me criou uma expectativa que dali pra frente, meio que foi
desandando. Então, se tivesse tido um final no 2018, eu ia estar mais satisfeito hoje. Mas é isso. Todos os filmes pra mim foram assistíveis, não fiquei sofrendo, não vou falar pra você que são ruins, que são lixo, mas como desenvolvimento de história, realmente pra mim deixou a desejar, achei o roteiro fraco e muitas vezes sem sentido, eu não sabia pra onde estava indo e não fiquei satisfeito. Fala nos comentários aí se você gostou de Halloween Ends, de Halloween Kills, dessa trilogia em geral, qual é a sua impressão sobre esses filmes, e a gente debate aqui embaixo. Espero que você tenha gostado, te vejo no próximo vídeo.